Professora Valdiana Gomes, leitura e interpretação textual para vocês, mais uma videoaula, né, em tempo remoto. E a gente volta para vocês com uma reflexão, uma oração do dia, tá certo? Luz pela oração, para que a gente possa ter essa proximidade, essa intimidade com Deus. E a gente começa dizendo: Senhor, quero viver minha vida segundo a tua vontade, a cada dia. Ajuda-me a não ficar presa ao passado, ou não absorvida pelo futuro, a ponto de perder as riquezas do presente. Ajuda-me, Senhor, a experimentar a riqueza de cada momento. Não desejo dar nenhum passo separado da tua presença, Senhor. Se tu não estás me movendo, vou ficar aqui até ter uma direção sua. Sei que só posso chegar ao futuro que tu desejas para mim dando um passo de cada vez, Senhor, em tua vontade. Reconheço que não existe tempo melhor do que o presente, para eu ser a tua luz estendida àquele que está ao meu redor. Ajuda-me, Senhor, a superar meus limites e me tornar um vaso aberto do qual a tua luz possa brilhar. Dai-me, Senhor, tua sabedoria e revelação, e mostra-me tudo o que preciso ver para me manter no caminho que preparaste para mim. Capacita-me, Senhor, a deixar o passado para trás e manter um olho no futuro, seguindo tua luz no caminho, hoje e sempre. Amém. Com essa oração que a gente inicia a nossa aula de hoje, tá certo? E eu peço aí para que você pegue, né, o seu módulo 2, faça análise da sua agenda, não deixando nada para depois, para não atrasar nada, tá certo? E a gente vai fazer uma leitura, porque a leitura ele tem esse poder de nos envolver sem preguiça. De cada aula de leitura a gente está conhecendo um texto novo, um gênero novo, e isso vai facilitar para a sua escrita, né, para o seu conhecimento, e isso é muito importante. Ah, Tia Valdina, eu tenho preguiça, eu tenho vontade de dormir, eu fico com sono, nada disso. Ler abre as portas para um mundo possível, tá certo? Que é o da imaginação. Te ensina palavras novas, te ajuda a pensar melhor. Então, vamos vencer essa dificuldade e a cada leitura, cada texto lido, você aprende algo novo. Então, a gente faz agora, conforme combinado na aula anterior, a correção da página 56 a 58, né, que foi a explicação da aula anterior, que diz assim, né, sílaba, encontro vocálico, encontro consonantal. Ao falar uma palavra, pronunciamos os sons em partes, cada uma dessas partes é chamada sílaba. As palavras podem ser formadas por uma ou mais sílabas. Você vai estudar agora a divisão silábica nas palavras, o encontro vocálico e o encontro consonantal. Ele é um trecho do texto Jogo da Onça. A. Observe as palavras vazia, encurralada e damas e a forma como elas estão escritas no texto. Por que elas foram registradas dessa forma? Aí você vai dizer, porque elas couberam inteiras em uma mesma linha. De que outras formas a palavra encurralada pode ser separada silabicamente? Aí você vai colocar encurralada ou encurral, aí só lada ou encurralá, dá. A divisão silábica ocorre com bastante frequência quando encerramos um texto e algumas palavras não cabem inteiras em uma mesma linha ou no espaço disponível. Nesse caso, é preciso separar a palavra em sílabas por meio do hífen e terminá-la na linha seguinte. Aí leia o poema abaixo, o pessegueiro. Meus galhos sobem até o vidro da tua janela e pedem para entrar. E ali ficam. O vento empurra as estações e pinta de branco meus cabelos. De vez em quando, vejo caírem lentamente as flores do pessegueiro. O que mais chamou sua atenção nesse poema? Compartilhe com os colegas. Então, a gente vai ver, você pode dizer as sensações, as impressões que esse texto lhe causou, se lembrou algo, se em casa dos seus avós, em sua própria casa, existe alguma fruta, alguma árvore, né, que você possa colher. Então, você vai pensar aí. Contorne no poema as palavras que aparecem dois sons vocálicos de vogais pronunciadas na mesma sílaba. Aí, ó, meus, né, estações, meus, quando, pessegueiro, né? São essas palavras que você queria falar no texto. Quais palavras do poema apresentam dois sons vocálicos pronunciados em sílabas diferentes? Tur e caírem, né?
Em uma palavra, o encontro de dois ou mais fonemas vocálicos recebe o nome de encontro vocálico. Há diferentes tipos de encontros vocálicos, né? O ditongo, o tritongo e o hiato. Contorne o encontro de consoantes destas palavras retiradas do poema, tá bom? Olha aí, ó, vidro, você grifa, DR, estações ST, flores FR. Né? Então, você viu aí. Aí na página 58, você vai, a primeira. Por que a divisão silábica foi empregada nessa tirinha? Para indicar que a esposa de cobra macho estava falando as palavras pausadamente. De que forma o emprego da divisão silábica contribui para o humor da tirinha? Após a esposa ficar 15 minutos falando as palavras devagar, fazendo a divisão silábica, o marido pede para ela repeti-las, pois eles não havia notado. Preencha o quadro abaixo com as palavras do segundo quadrinho, que apresenta encontro vocálico. Aí, azeite, biscoito, feijão, geleia, maionese, linguiça, queijo e vassoura. São os ditongos. Hiato, geleia, maionese, melancia, iogurte, álcool, higiênico. Agora, escreva a palavra que apresenta encontro consonantal na mesma sílaba. Aí a gente vai ter aí refrigerante, certo? Então, essa foi a correção da atividade da página 56 a 58. E a gente tem aí no módulo 2, começando na página 62, um mundo de aventuras, que diz assim: aventuras podem ser vividas por pessoas verdadeiras ou fictícias, em lugares reais ou imaginários, com situações misteriosas e até perigosas. Mas o melhor das aventuras são as emoções e sensações que nos causam. E isso só é possível pela leitura, tá certo? E vocês podem confirmar isso pela leitura do paradidático que vocês também estão realizando e que a gente tem conversado lá no Meet, tá bom? Aí nós vamos para a página 63, né? Que é a cena do filme As Aventuras de Robinson Crusoe, de Vicente Celestine, de 2016, tá certo? E esse filme ele tem a duração de 91 minutos e vale a pena assistir, né? Se você tiver a oportunidade, pode assistir. Aí, o que está sendo representado na imagem? Olha aí. Qual você imagina que seja a história desse filme? Que tipo de aventura você já vivenciou? Quando você viaja ou faz algum passeio, como costuma registrar esse momento? Em sua opinião, por que as pessoas registram viagens, passeios e outras aventuras? Então, vocês vão anotar essas respostas no seu caderno, tá bom? Aí a gente vai lá para a página 64, né? Na página 64 ele diz: a seguir, você vai ler o primeiro capítulo de um romance de aventura clássico da literatura mundial. O livro conta a história de Lemuel Gulliver, um médico aventureiro que deixou sua família e seu lar, partindo em busca de grandes aventuras. Com base no título do texto e nas ilustrações dessa página, sobre o que você imagina que será essa história? Aí tem viagem a Lilliput. Antes de conversarmos um pouco sobre isso, pessoal, vamos, né, fazer a correção, né, da atividade que foi da 52 a 55, tá bom? Então, a gente vê aí que não tem, né? Aliás, já foi feito. A gente vê aí a indicação, tá certo? Do gênero que está sendo proposto para a aula de hoje, que é o romance. Olha aí. O discurso, representação da fala dos personagens. Discurso direto, personagem pelo personagem. Uso do verbo, tá certo? O candidato, né, diz emocionado, resolverei todos os problemas dessa nação. Você percebe ali a presença, né, do travessão, que é o discurso direto. O indireto é a transposição para o passado, né? Então, o candidato disse, emocionado, que resolveria todos os problemas daquela nação. A gente não percebe a presença, não tem o travessão, ele é indireto. E o livre, né, que o discurso indireto vem sem essa indicação. O candidato emocionado, 2 pontos, resolveria todos os problemas daquela nação. Então, a gente tem essas possibilidades. Para entender melhor, o discurso é direto quando são os personagens que falam. O narrador interrompendo a narrativa, as coloca em cena e cede-lhes a palavra. Isso é muito importante que você compreenda. Por que veio tão tarde? Perguntou-lhe Sofia, logo que apareceu à porta do jardim Santa Teresa. Depois do almoço, que acabou às 2 horas, estive arranjando os papéis, mas não é tão tarde assim, continuou Rubião. Vendo o relógio, são 4h30. Sempre é tarde para os amigos, replicou Sofia em ar de censura. Discurso indireto. No discurso indireto não há diálogo. O narrador não põe as personagens a falar diretamente, mas faz o intérprete delas, transmitindo ao leitor o que disseram ou pensaram.
A certo ponto da conversação, Glória me disse que desejava muito conhecer Carlota e perguntou por que eu não a levei comigo. Discurso indireto livre. Forma de expressão que, ao invés de apresentar a personagem em sua própria voz, né, que é o discurso direto, ou de informar objetivamente o leitor sobre o que ele será dito, que é o indireto, aproxima o narrador e personagem, dando a impressão de que passam a falar em um único som. Que vontade de voar veio agora. Correu outra vez com a respiração presa. Já nem podia mais. Estava desanimado. Que pena. Houve um momento em que esteve quase. Retirou as asas e estraçalhou-a. Só tinha beleza. Entretanto, qualquer urubu, que raiva. Ana Maria Machado. Você vê aí no exemplo, tá certo? Aí a gente volta, né? Antes de encerrar a nossa aula, para o texto da página 64. E a gente vai fazer um breve reconhecimento, né, do que se propõe. Olha, de novo, né, a seguir você vai ler o primeiro capítulo de um romance de aventura clássica da literatura mundial, tá certo? O livro conta a história de Lemuel Gulliver, um médico aventureiro, já disse isso para vocês hoje, que deixou sua família e seu lar, partindo em busca de grandes aventuras. Veja bem. Após a tempestade, o reino em miniatura. A tempestade começou de repente. Ondas de mais de 30 metros envolviam o navio e o jogavam de um lado para o outro, como se fosse de brinquedo. Rajadas de vento logo destruíram as velas. Eu era o médico de bordo e fiquei esperando o pior. Recifes e este bordo. Certo? O grito desesperado do marinheiro que estava na gávea soou quase ao mesmo tempo que o barulho do choque do majestoso veleiro Antílope, no qual viajávamos com as pedras. Foi uma confusão dos diabos. Tripulantes correndo em todas as direções, gente gritando, outros jogando no mar, cada um tentando salvar a própria pele. Estava quase paralisado pelo medo, as mãos grudadas na armadura do convés, quando fui cuspido para fora do navio, que já se inclinava perigosamente. Senti meu corpo envolto na água gelada do mar e no momento em que dei por mim, confesso que não me lembro como consegui. Estava no pequeno bote, com outros 5 marinheiros, todos remando com fúria para nos afastarmos o máximo possível do Antílope que começava a afundar. Sabíamos que se ficássemos por perto, seríamos tragados pelo oceano, por causa do redemoinho que sempre se forma em torno de uma embarcação quando está submergindo. E aqui, pessoal, a gente faz uma pequena pausa e a gente faz um estudo de vocabulário, tá certo? Quando o próprio livro, né, o próprio módulo dá para vocês. Quando ele diz amurada, ele quer dizer lado interno do encostado de uma embarcação. Pode acompanhar comigo na página 64. Convés, qualquer um dos pisos ou pavimentos de um navio. Este bordo, lado direito do navio, para quem o vê da popa para a proa. Gávea, plataforma a certa altura dos mastros de um navio. E recife, formação rochosa em áreas de pouca profundidade. Então, você percebe aí essas palavras que não são tão conhecidas, que poderiam causar alguma dúvida, algum estranhamento. Quando não vier disponível no material, é importante que você pesquise no seu dicionário, né, porque a gente pede esse dicionário. E claro, nós não vamos ler o texto todo, mas só para poder concluir essa primeira parte, vamos à sequência aí na página 65. O esforço valeu, mas foi sobre-humano. Exaustos, largamos um ponto, os remos e deixamos levar pelas ondas. Apesar do perigo ainda presente, foi só o tempo de curvar um pouco o corpo para a frente, a fim de aliviar a tensão nas costas. De repente, uma onda traiçoeira, surgida da escuridão, jogou o bote longe, despejando-nos outra vez na água. Ao voltar à tona, apavorado, tentei enxergar algum companheiro do bote, sentindo que ia afundar, a água entrando em minha boca. Gritei por eles como pude, 1, 2, sei lá quantas vezes. A única resposta foi o estrondo das ondas e o zunido do vento. Parecia definitivo. Eu estava ali, no meio do oceano, sozinho. E agora, sexto ano, é com você. Você vai dar continuidade à leitura. Se possível, leia em voz alta, leia para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão. Leia com animação, se inspire. E depois você vai fazer a sua resolução, certo? Que vai da página 64 a 70. A gente volta na próxima aula com a correção. Um abraço carinhoso e até a próxima.